Oi, gente amiga, sou Marcos Goulart, estou terminando a caminhada com reflexão para sempre alertar que a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Do corpo, o que entra pela boca, e do espírito, o que sai pela boca. Isso chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que eu posso pensar o que eu quiser, mas tem que ver se aquilo convém ao meio que você está. Se for para ajudar, verbaliza. Se você vê que vai trazer mais dificuldade, não vai resolver nada, você já fez isso 10 vezes, fecha a boca, porque o meio não permite ainda. Mas nós já estamos controlando o nosso pensar quando não verbalizamos. Bom, tomar muito cuidado, porque isso pode trazer paz dentro da sua família, do seu trabalho, do seu ganha-pão. Mas o tema de hoje, que vai nos trazer algo que a gente possa pensar e repensar, é na natureza de Deus. A natureza de Deus dentro e fora da gente. Que perfeição que é essa natureza. Só que tem que aprender a interagir, sentir e se esforçar. Já que nós estamos no Setembro Amarelo, lembrar que a vida e a morte a Deus pertencem. Ninguém sabe a hora que vem e a hora que volta. E a natureza de Deus é o seguinte: a verdadeira natureza de Deus é no nosso estado espiritual. É de onde nós viemos, por que nós viemos e para onde a gente vai. Se não se preocupar com isso, a natureza de Deus fica difícil. E você entra em depressão, ansiedade, culpando os outros, seja o que for. Vamos começar pela natureza de Deus, de onde nós viemos. Nós viemos de um estado espiritual que não precisamos beber, não precisamos interagir com o corpo, comer, exercício, não precisa nada disso. Essa é a natureza espiritual. E por que nós viemos? Nós precisávamos de estar numa condição de entender Deus. Então ele deu a matéria, que é o corpo, onde a gente é inserido, o nosso pensar, e aí vai nascer, vai ficar jovem, vai ter maturidade e vai envelhecer. Essa é a natureza de Deus aqui. Nós vamos aprender a comer, porque senão vai criar doença. Você vai aprender a beber, senão vai trazer doença. Você vai aprender a olhar a natureza de Deus, a árvore, pássaro, vento, chuva, porque senão vai ficar doente. Você vai aprender a lidar com as diferenças de pessoas que são diferentes de cor, religião e pensamento, e vai por aí afora. Senão você vai ficar doente. E vai ter que entender esse processo de chegar e sair. Isto só serve para aprender o lado espiritual na Terra. E para onde a gente vai? A gente veio do plano espiritual de um jeito, mas vamos retornar do outro. Por quê? Porque vivenciou alguma coisa, aprendeu. Não tem o pior bandido ou o pior assassino, seja o que for, a pior pessoa, ela não evolui, sempre evolui. Por causa da dor, por causa de explorar o amor do outro, por causa da traição, da inveja, do ciúme e da ganância. Vai produzir algo que não vai dar certo, porque não foi Deus que criou isso. Então nós viemos do plano espiritual, vivenciamos a Terra, uns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais devagar, vai aprender pouquinho, mas vai.
e depois retornamos melhor do que chegamos aqui. É a lei da encarnação e da reencarnação. Serve como escola da vida, a Terra. Imagina você indo para a escola. Criancinha, estuda, passa de ano. E tem aqueles que não conseguiu passar de ano. O que ele vai ter que fazer? Tudo de novo. Estudar a mesma matéria, estudar de novo. Pode mudar os professores. Mas com uma diferença, ele já sabe alguma coisa. Então é assim, a Terra é uma escola onde a natureza de Deus está presente materialmente para a gente aprender espiritualmente. E a beleza é que se você aprendeu a amar, ninguém separa mais essa união do sentir, que tem que ser por amor, não por desejo, não por posse. Não meu amor, minha esposa, meu filho, meu não. É o sentir que você vai interagir para a eternidade. E vai fazer parte daquela pleura de espíritos que cuidam do amor, cuidam do respeito, cuidam da caridade, cuidam da união, do bem. Porque eu senti, eles estão presentes, né, eternamente com a gente. Desde que a gente reencarnou pela primeira vez, ou aqui ou em qualquer outro mundo. Mas veio para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nesse mês de Setembro Amarelo, quero salientar que o amor divino é muito grande, tão grande que a gente não entende. E é tão simples que a gente comete o erro de não entender a simplicidade do amor de Deus. Então, aqueles que tiram a vida simplesmente voltaram para casa sem aprender o que precisava. Decidiu, tirou a vida. E assim vai ter que retornar para pegar dali para frente. Não vai acumular a prova, porque você nunca vai receber uma prova maior se não passar na primeira prova. Mas vai retornar com algumas deficiências, com o relacionamento daqueles que você fez sofrer, vai estar com aquele que fez você sofrer, porque o relacionamento precisa ser resolvido. E o Setembro Amarelo é aquele jovem, né? Que nós temos que prestar muita atenção. Alegre, era querido na escola, olha, era líder. E tinha algo que todos os jovens tinham inveja dele. Ele estava reformando um Mustang amarelo. E exatamente quando ele tirou a vida, todo mundo se chocou. E criaram uns papelzinhos da cor amarela para distribuir no enterro dele, para que as pessoas prestassem atenção, porque não dá para evitar, mas prestar atenção, que às vezes a pessoa mais legal, mais amiga, mais sincera, dentro, ele está sofrendo muito. E essa campanha do Setembro Amarelo, a ONU, outras organizações mundiais, o Brasil abraçou. E é um mês que a gente alerta a todos, né? E aí eu aproveito e convido a vocês a participar do podcast desse mês inteirinho, de quarta e sexta-feira às 14h30, pelo canal do youtube.com/marcosbg1950, que cada semana, são 4 semanas, 4 temas por semana, tratando da obra do Pentateuco, que são os livros básicos da doutrina espírita, trazendo esse assunto e transmitindo esse vídeo além mar, porque o podcast conseguiu
interagir com os brasileiros fora do Brasil aqui, que estão em outros países. E tem saudade do Brasil e vai interagindo com o espiritismo, pois o Brasil é o maior país espírita do mundo. E aqui nós temos seminários, nós temos congressos, até congresso mundial a gente faz. Então, o espiritismo no Brasil é muito forte. Então, conto com vocês, tá bom? E gratidão sempre, vamos que vamos em frente, pois essa quarta-feira é mais um dia que Deus nos deu de presente. Tudo de bom ou de ruim que nos acontece é um sinal que nós precisamos aprender algo. Se temos dor no corpo, tem algo a ser corrigido. Tem dor na alma, tem algo a ser corrigido. E aí, fecho com a frase do meu querido Claudio Honor, né? Deus tem o Wi-Fi, ele é permanente, 24 horas por dia, não cai. Só que a senha é a oração. Gratidão sempre, vamos que vamos em frente, pois Deus nos deu essa quarta-feira de presente. Beijos!